Vamos chamar o Leonardo Sakamoto, que está comigo nessa sexta-feira. Sakamoto, boa tarde para você. Fico aqui curioso para saber qual a motivação do Mauro Cid para gravar um áudio como esse, para enviar um áudio como esse, se realmente tudo passa pela falta de inteligência ou se tudo é orquestrado de algum ponto com algum objetivo, né? A gente fica confuso diante dessas informações. Fato que a jornalista Natuza Neri, da Globo News, noticiou que o Mauro Cid, mais uma vez, desmaiou quando teve a notícia de que seria preso de novo. Sakamoto, boa tarde. Imagina esses militares se o Brasil entrasse em guerra, né? Vamos lembrar que, inclusive, um dos comandantes do Batalhão de Operação Psicológica também, quando teve a Polícia Federal fez o toque-toque no meio de toda essa operação para investigar o plano de golpe, ele desmaiou, né? De operações psicológicas. Então, você imagina o que aconteceria, né? É um país, tipo, gigante, assim, em território como o Suriname ou a Guiana Francesa. Assim, a Guiana Francesa é da França, mas o Suriname tem que ficar de olho. A gente tomar cuidado, invade e leva o Brasil inteiro. Diego, tem um ponto que é o seguinte, traduzindo o que aconteceu, Mauro Cid pediu para ser preso e conseguiu, né? Mauro Cid pediu para voltar para a cadeia e conseguiu. Então, parabéns para o Mauro Cid, né? A gente tem que só saudar o Mauro Cid que conseguiu exatamente o que queria, porque ao que tudo indica, Diego, eu acho que é o seguinte, é claro que o Mauro Cid estava infeliz com o indiciamento, com o seu indiciamento por conta, no meio de todo esse processo da ação que investiga fraude nos cartões de vacina, né? Que Bolsonaro foi indiciado, né? Bolsonaro, Mauro Cid, mais 15 pessoas foram indiciadas, né? Ele achava que pelo conto do acordo de delação premiada ele não seria indiciado, estava preocupado, porque se ele pegar mais de 2 anos de chilindró, ele vai acabar sendo excluído do exército, né? No que pese a carreira dele ter acabado, ele não vai ser promovido a coronel nunca mais, né? Ele é tenente-coronel. Agora, o ponto é que eu não acho que isso foi, na sinceridade, a menos que haja provas novas, pelo menos com o que está na mão aqui, eu não acho que isso tenha sido uma ação para ajudar. Porque é o seguinte, para ajudar o Bolsonaro, ajudar os outros investigados e citados à delação, porque o que está acontecendo agora com os áudios do Mauro Cid, dizendo, olha, a Polícia Federal me pressionou, tal, o Alexandre de Moraes manda em tudo, etc. O que acontece? Os investigados devem entrar com pedidos na justiça para o STF falar, ó, me tira dessa, essa prova aí, olha, foi enviesada, a Polícia Federal pressionou, olha que absurdo. É claro, vão usar isso. O bolsonarismo, de uma maneira geral, já está usando a história para pipocar aqui ali questionamento. Tá vendo? Prova que tudo é uma armação, é a culpa do Xandão, é a culpa da PF do Lula. O que a gente sabe que não é verdade. Né? Por quê? Porque o que acontece, acho que é importante colocar. A delação do Mauro Cid, os dados da delação do Mauro Cid que são usados pela Polícia Federal são aqueles que a Polícia Federal pode comprovar de outras formas, com outras delações, com outros depoimentos. Por exemplo, o depoimento do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior já não só corroboraram uma série de coisas do Mauro Cid, como foram além, né? Já tem muito mais coisa, tem documento físico, tem a minuta do golpe de Estado que o próprio Bolsonaro disse que passou por ele, que ele passou pelas mãos, que editou, tudo isso mais. Ele falou isso na Paulista, menosprezou a minuta, mas falou. Temos depoimentos de general, temos depoimento de muita gente, e principalmente mais tão importante do quanto a delação do Mauro Cid, ou mais importante que a delação do Mauro Cid, foi a delação do celular do Mauro Cid, que falou muito, e entregou muitas mensagens, inclusive forçou o Mauro Cid a falar muita coisa. Então o pessoal já tinha coisa do celular do Mauro Cid, que é anterior à delação, e se a delação cair, as provas que foram produzidas a partir disso aqui devem permanecer. Né? Ou seja, o único prejudicado de tudo isso deve ser o próprio Mauro Cid. Ah, vai ajudar na narrativa bolsonarista? Ajudar sempre ajuda, mas eles pegam qualquer coisa para fazer isso. Então, o que acontece? Eu não acho que foi planejado para ajudar o Jair, porque isso inevitavelmente levaria o Mauro Cid para a cadeia. Né? Levaria o Mauro. Sabe o que eu defendi, o que eu estou defendendo, Diego? É que é o seguinte: o Mauro Cid é bolsonarista. Os amigos do Mauro Cid são bolsonaristas. Os colegas do Mauro Cid no Exército são bolsonaristas. A família do Mauro Cid é bolsonarista. O cachorro do Mauro Cid deve latir mito, mito, mito.
Todo mundo é bolsonarista naquele entorno. Com a delação do Mauro Cid, que entregou todo mundo, o Mauro Cid não está sendo chamado nem para truco e para tranca no clube militar. Então, o que acontece? Ele está vivendo uma morte social horrível, né, para ele. Então, o que acontece? Ele criou, na minha avaliação, uma segunda narrativa para tentar limpar a barra junto aos seus, né? Para dizer, olha, me forçaram, me pressionaram, me jogaram aqui, até porque ele estava com o advogado dele em todas as ações. E nunca isso, nada disso vazou, nada disso apareceu. Então, o que acontece? A impressão de que ele está usando isso para tentar limpar a própria barra junto aos seus. E aí, numa dessa, foi gravada a história, e aí a gente teve isso. E está sendo desesperador para ele, porque ele está tendo que voltar para a cadeia, e ele e todas as histórias das pessoas que tiveram contato com ele é de que ele aceitava qualquer coisa menos voltar para a cadeia, mesmo que seja uma cadeia especial voltado para oficiais do Exército. Então, o que acontece? No final, eu digo, é o que a gente falou. Mauro Cid pediu para voltar para a cadeia e a justiça brasileira aceitou o pedido dele.